Me conta uma coisa, quanto grave é isso para a humanidade, para a gente, sabe? Quanto porque encontrar uma rocha que não é mais natural, né? Ela é uma coisa recente, né? O plástico tem o quê? Pouco mais de 100 anos de produção e de consumo, né? Em tão pouco tempo você ter rochas de plástico, isso acelera muito o processo de degradação do planeta, ou não? Então, isso reflete um pouco do que a gente esperar no futuro, né? Porque o que o comportamento humano o que tá levando a gente? Assim, para uma geóloga estar em campo e se deparar sem querer com material se incorporando no registro geológico, é sinal que esse lixo, por exemplo, no mar, está muito profundamente impregnado no sistema oceânico, né? Com certeza, já tem vários estudos mostrando que está na cadeia alimentar e tudo mais, mas para chegar ao ponto de estar se depositando, de não ter mais para onde ir, né? Chegando em lugares remotos, depositando e se E uma ilha incorporando. pequena, né? E uma ilha Sabe, pequena, uma sim, vastidão de terra que encostaria alguma coisa ali, né? Não é, sim. né? Então, Então mostra que estamos num descontrole em relação aos nossos resíduos, né? E a gente tem que agora começar a achar a solução, né? Isso é só uma pontinha do iceberg, mas também mostra uma nova movimentação da ciência mundial, da ciência das geociências, que agora o nosso enfoque assim vai começar a considerar esse tipo de resíduo como plástico, como material geológico no sistema. Então você vai ter um aluno ali descrevendo a areia da praia, que não é areia de gato, estava brincando aqui antes. E vai ter que agora começar a saber o tipo de polímero, o tipo de plástico, o que isso significa, qual que é o poluente. É mais um componente para os nossos estudos também. Né? Isso já está, com certeza, incorporado no sistema do planeta Terra. agora, minha curiosidade como que é isso, né? Ele é meio, né, é uma rocha também leve como plástico, não? Como é que é essa rocha que vocês Então, ela encontraram? tem, ela tem uma Ela é grande ou ela é pequena? Ela São tem de vários pedaços? tamanhos, Ah, né? é? Que eu encontrei um afloramento na praia de um tamanho de 12 metros quadrados, mais ou menos. Quanto? 12 metros 12. quadrados, recobrindo a superfície de uma praia, né? Lá do Parcial das Tartarugas, ao lado da Praia das Tartarugas. Então, tem vários tamanhos de fragmentos. Então, ela tem uma aparência e uma consistência muito semelhante à rocha natural, principalmente conglomerado, que a gente chama na geologia, arenito. Ela se parece visualmente, é um pouco mais leve, mas também incorpora bastante pedaços de rocha, concha, areia. Então, tem algumas amostras que são pesadas também. Mas, na verdade, é uma rocha cimentada por plástico. Ela é bem interessante. Eu podia ter trazido uma amostra dela, né? Não, mas Mas, tem vídeos que nós vamos mostrar depois aqui, tá bom? Sim, tem Vamos várias mostrar. imagens, inclusive, Agora, né? tem uma coisa assim, a ciência antes O Faxina falhou? tá cheio de curiosidade. Eu tô muito curioso com isso. Tá muito curioso. Porque Não, mas assim, pode, a fica à gente vontade. sempre estudou assim, que o plástico demora 400, 500 anos para se decompor. Claro, sempre sabe como chegam a isso se nós temos plástico só há 100 e poucos anos, né? Mas, assim, claro que faz por aceleramento, tem todo um processo científico para saber quanto tempo duraria. Agora, se previa que duraria 400, 450, até 500 anos para decompor. Mas, em menos de 100 anos, a gente está vendo ele se decompondo e se misturando, vamos chamar assim, ao que há de rocha, ao que há de areia no planeta. pois é, a gente até brinca, né? O que é se decompor, né? É. Porque eu tava conversando com o pessoal da física esses tempos sobre isso. Se decompor é o quê? É até um fragmento que teus olhos não enxergam, Pois é. né? Mas a gente tem as nanopartículas, né? Então, assim, tem uma projeção que o primeiro plástico produzido, que acho que foi a partir dos anos 50, não lembro bem. Eu sei que tem a projeção que o primeiro plástico produzido ainda não foi Não foi decomposto não foi ainda, decomposto sim. ainda, sim. Então, tá tudo aí, tudo que a gente produz tá indo para algum lugar. E não se decompõe, na oceano- verdade. É isso, né? Pois é. E agora, se você está se misturando ali com rochas e podendo ser soterrado, pode ficar preservado realmente no registro da Terra. Isso. Né? Isso que os nossos próximos passos a gente quer provar, né? Se isso vai ficar preservado, quanto tempo, como que isso vai se comportar. Mas pode ser um componente permanente mesmo. Você tem uma questão que é as ciências da Terra e até a questão da geologia, né? O que o ser humano não consegue tocar, que é a formação rochosa, isso foi colocado em xeque, né?
Você tem uma questão que até o que era supostamente uma ciência de estudar algo muito antigo, algo muito ancestral, que a gente não viu se formando, acontecendo, e a gente já vê uma influência direta em um pouquíssimo tempo de existência de um próprio desenvolvimento científico, tecnológico, né? Sim, isso é muito louco, né? Porque o nosso trabalho, por exemplo, a gente publicou sobre essas rochas plásticas. A primeira pergunta do trabalho foi: as rochas podem se... Começou com essa pergunta: as rochas podem se formar por fontes não naturais? Porque a premissa da geologia clássica é: não, para uma rocha ser chamada de rocha, tem que ser por processos naturais e composição natural. Da Terra. Então, da Terra. Então, por todo o ciclo da rocha, enfim. Então, se você tem ali o ser humano atuando em uma composição, não pode ser rocha. E daí a gente rebate exatamente esse paradigma clássico. Mas a gente agora está falando do antropoceno. Né? A gente não Sim, pode esse era o mais tema que- excluir esse agente geológico. Ele está formando rocha sim, nessa nova perspectiva. A gente tem que mudar os paradigmas clássicos, que isso até é uma questão... não, às vezes, ultrapassa a geologia, já é uma questão política. Sim. Eu acho importante o geólogo falar: não, o antropoceno existe mesmo, estamos interferindo, Eu acho- a coisa está no descontrole. Nesse contexto, inclusive, era uma discussão que a gente queria trazer, assim, até sobre os termos de... que existe uma discussão dentre as ciências da Terra e os geólogos e biólogos, enfim, sobre o antropoceno, que a gente, até então, não era considerado, não era um consenso que a gente estava vivendo no antropoceno. E a sua pesquisa, e não só a sua pesquisa, mas essa descoberta das rochas plásticas e a outra também anterior, traz uma quebra de paradigma mesmo, né? De que a prova de que estamos vivendo nessa era é que o homem está afetando até o processo geológico da Terra. E aí tem uma outra discussão também, dentre teóricos, enfim, do conceito de capitaloceno, de não chamar de antropoceno por tornar isso meio... Ó, eu não sou especialista, então vocês que vão Entrando me... em assunto polêmico. Né? Vocês que vão me informar sobre, mas pelo que eu pesquisei, né, realmente uma questão política de admitir o quanto a gente está interferindo, né? De admitir que, por mais que a gente esteja na Terra há muito pouco tempo, geologicamente pensando, a gente já está interferindo de forma muito significativa. Sim. Então, nem elaborei pergunta nenhuma, né? Mas tinha trazido que estava aqui no meu roteiro essa pergunta de vocês dois, queria que vocês dois, primeiro Finkler, definissem assim como que vocês viam esse conceito e talvez essa necessidade da gente assumir isso. Você já falou um pouquinho sobre. E como que isso se relaciona dentro da perspectiva dos estudos culturais, assim, a importância, sei lá. Legal. Se você... Eu tenho uma questão que eu acho que quando você conceitua Nós uma questão... questão... Você responde, tá? Nós estamos fazendo perguntas sobre nós. Uma questão que é muito importante, que é quando você define, por exemplo, o antropoceno, que é essa influência, a partir do momento da existência, né, do ser humano enquanto comunidade, enquanto uma coletividade, você meio que cria uma questão de não pensar uma solução que envolva a existência do homem em contato com a natureza. Perfeito. Então, você vai ter o ser humano. O ser humano, ele existe, ele é uma coisa que existe há muitos milhares de anos. Não tem como você tirar o homem da equação. O homem, ele é o espírito, né, humano, ele é uma coisa que ele é da própria história da Terra, da história da natureza. E isso é uma coisa que é muito importante porque quando a gente vai pegar a filosofia clássica, por exemplo, pegar o Hegel, que é um grande filósofo alemão, ele divide o sistema filosófico dele entre ideia, natureza e espírito, né? Espírito seria o que é humano. Então, ele coloca uma divisão entre o que é natureza e o que é homem, mas a gente tem uma questão muito importante que o próprio Engels traz na dialética da natureza, que é a natureza também tem sua história. Então, a natureza, ela também tem o seu desenvolvimento histórico. A própria questão do desenvolvimento e substituições de espécies e os próprios períodos históricos, toda a natureza ela é movida por movimento e destruição e reconstrução e mistura de coisas. Então, se você for ver, é toda uma construção do próprio planeta Terra e o ser humano ele está junto dessa dinâmica. Ela vai partir sempre de um diálogo consigo próprio, com contradições, conflitos e vão gerando até chegar no homem. O homem é o estágio que a gente está agora, né, vivendo em todas essas questões de 12 mil anos, mas mais importante que isso é o ser humano ele vai desenvolvendo formas de produzir e depois pensar. O que isso quer dizer?
nós produzimos, né? Nós produzimos nossas condições de vida. Nós precisamos comer, nós precisamos nos vestir, nós precisamos morar, nós precisamos nos relacionar. E depois disso que a gente pensa, a gente desenvolve nossas ideias. Então é uma questão que até o Karl Marx e o Engels desenvolvem na ideologia alemã, que a gente primeiro produz e depois pensa, e quando a gente vai vendo a maneira como a gente produz vai interferir na natureza, porque é de onde a gente vai tirar os recursos, e a maneira como a gente vai produzir, até a questão cultural, a própria manifestação na arte, a própria manifestação na religião, em outras manifestações culturais, tudo isso vai estar envolto em como que a gente produz, em como que a gente dialoga com o nosso entorno, com a natureza, e como que a gente dialoga com a própria humanidade. A gente chega num ponto que é indissociável o homem da natureza, né? O homem enquanto produto da natureza e o homem também enquanto alguém que também está... Agente dentro da natureza. Enquanto alguém que está gerando conflitos e destruições e até interferindo em espaços que a gente nunca imaginou que ia interferir, né? Como nas próprias questões de formações rochosas, né? Colocar em xeque isso. Então a gente já está num ponto de desenvolvimento que eu diria, né, que é muito mais uma questão do momento atual de produção da humanidade, né? Essa questão que surge da Revolução Industrial, né? Sobretudo da consolidação do modelo de produção capitalista. E você tem, como o Faxina falou, a questão do plástico, uma questão recentíssima. Sim. Só faz sentido com a Revolução Industrial, só faz sentido com a exploração de petróleo, com o refinamento de petróleo. Então você tem uma questão muito curta que consegue causar um dano tão grande em pouquíssimo tempo, sendo que são 12 mil anos de história humana. É muito louco pensar isso nessa questão do plástico em si, assim, porque, que nem a gente estava falando, você falou que eu não lembro muito bem, mas acho que é nos anos 50, 60. Foi o grande boom da produção do plástico que a gente conhece hoje, que a gente conhece hoje, assim. Então, não são 200 anos. Não são 200 anos de produção humana de plástico, mas a quantidade de produção de plástico que a gente teve nesses 200 anos já foi o suficiente para estar afetando de diversas formas. Porque não só na formação rochosa, que é o que a gente... que tem esse apelo emocional, né? Que a gente fica mais em choque, assim. Mas a quantidade de microplástico no oceano, a quantidade de plástico não só no oceano, como em todos os biomas, assim, na nossa cerveja, eu sempre brinco, né? Tem estudo que mostra que tem microplástico na dentro água da cerveja. Que produz cerveja, leite materno, na corrente sanguínea. Nossa, sim. É incrível, né? E qual que vai ser o impacto disso, sei lá, né? Mais pra frente, assim, quanto que isso... Mas uma coisa que o Vitor falou e eu gostei bastante, é uma coisa que eu penso também, eu tento trazer para as minhas reflexões, esses conceitos, né? Que processo natural por não... Tá no dicionário. Processo natural é que não tem a ação humana envolvida. Né? Eu acho que isso tem que mudar esses conceitos mesmo. Não tem como não associar as duas coisas. Eu concordo completamente, assim, foi bem legal o que você falou. Eu gosto que você falou e quais são as consequências sobre isso. Até ano passado foi lançado um filme de um diretor canadense, que é um cara muito conceituado, que é o David Cronenberg, que ele foi um diretor de terror e ficção científica, que ele sempre brinca com essa mistura a mistura do corpo humano com as tecnologias. Então, vai ter filmes que é sobre televisão, que é o corpo do homem vira um leitor de fita, e essas coisas assim, que ele tira essas piras da mistura do natural com o tecnológico. E ano passado ele fez um filme que se chama Crimes do Futuro, né, Crimes of the Future, em que pessoas começam a nascer com um sistema digestivo adaptado para comer plástico. Olha que só, loucura! Isso já tá sempre... Nossa, é uma obra de ficção que tá 100% dentro do que a gente tinha dito. Por isso que eu falei, o ser humano, ele primeiro produz, ele primeiro pensa o seu entorno e depois ele vai transformar isso até na arte, isso vai ser transformado em cultura, isso vai ser transformado na maneira como você vai, de alguma maneira, tentar refletir, tornar aquilo mais visível, né, para o seu pensar. Então, é uma coisa interessante, é um questionamento que ele traz sobre isso, né, tipo, até que ponto que a influência do plástico não está fazendo, tipo, alterações biológicas mesmo no ser humano, e quais vão ser as consequências disso, né? Ser humano, nos demais animais também, né? Exato. Sim, com toda certeza.